Os dinossauros existiram ou não? Boa noite, senhores. Por alguma razão bizarra, essa pergunta tem aparecido aí nos comentários dos meus vídeos e algumas pessoas entraram em contato comigo no privado lá no Instagram para perguntar sobre isso algumas vezes. Ah, eu acho uma pergunta de fato curiosa, mas antes de eu entrar nesse tema, eu queria pedir um favor, né? No sábado eu gravei uma live com um médico, né, o Frederico, discutindo um assunto extremamente espinhoso, que é a doação de órgãos, morte cerebral, e eu tenho a impressão que o YouTube está censurando meu vídeo. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que as pessoas simplesmente não estão interessadas né, nesse assunto, mas o vídeo teve muito menos visualização do que eu costumo ter, comparado até com os vídeos que tiveram poucas, né? E até os cortes que eu tenho feito dessa live também estão tendo poucas visualizações, e eu tenho visto pessoas dizendo que não sei, não tem dificuldade de postar, a coisa não aparece. Enfim, então eu peço que os senhores vão lá olhar a live no meu canal, vai estar lá nas lives e dê o like, coloque uns comentários ali, mesmo que você não goste do tema, só para dar uma movimentada e tentar mexer nesse algoritmo aí, ok? Porque é importante, porque pode, né, envolver inclusive a morte de pessoas, né? Mas enfim, fica aí o meu pedido. Essa questão dos dinossauros, a gente pode aproximá-la, né? A gente pode. Tem diferentes aspectos que a gente pode discutir, por assim dizer. Né? Primeiro ponto é se os dinossauros existiram, tá? Porque se eles não existiram, não tem nem o porquê discutir o resto. Né? E me surpreende que ainda tem pessoas que acham que dinossauros não existiram, tá? Ah, eu acredito que isso se dá exatamente pelo conflito que essa pessoa parece perceber entre a existência dos dinossauros e alguma coisa, seja a própria fé dela, ou a Bíblia, ou o que quer que seja. Mas isso será o tópico que nós vamos discutir a seguir. Primeiro, então, é preciso definir se os dinossauros existiram. E de acordo com o seu eu lírico aqui, eles existiram. Tá? Você tem pessoas que, inclusive eu conheço pessoas que já trombaram com fósseis na praia. Né? Elas não são compradas pelo sistema para falar que o trilobita que ela encontrou é verdadeiro e não uma massinha de modelar que o sujeito fez lá no mercado negro. Né? Então, você tem aí diferenças entre os ditos fósseis e as rochas ao seu redor. Né? Você tem, se o fóssil estiver quebrado, você pode até inclusive ver a porosidade ali do fóssil, né? A textura é diferente, a coloração é diferente. Tem gente que lambe fóssil porque se grudar na língua é fóssil, se não é pedra. Enfim, então você tem formas de identificar um fóssil e separá-lo de uma pedra. Né? Então, para acreditar que todos os paleontólogos estão aí com um trabalho falso só para te enganar é um pouco assim exagerado. Né? Existem departamentos e departamentos de paleontologia e todos os dinossauros expostos em museus são tudo uma mentira. Não que isso não fosse possível, porque eles mentem tanto pra gente, né? Mas eu não acho que esse seja o caso, tá? Como eu disse, se você for na região correta, você mesmo pode encontrar um fóssil, né? E a não ser que você acredita que os demônios colocaram esses fósseis lá, fica difícil argumentar que eles não sejam reais, né? É óbvio que nos museus, muitas vezes, aquele fóssil completo que você está vendo, na verdade, se trata de uma reconstrução, né? Mas geralmente você consegue enxergar a diferença entre a parte que é uma reconstrução e o osso, porque a textura é diferente, a cor é diferente, dá para ver, sabe? Então são poucos os fósseis que são encontrados de forma completa, mas você tem alguns aí, você tem, por exemplo, Tiranossauro Rex, que foi encontrado com, sei lá, 90%
do fóssil preservado. Então essas coisas acontecem, tá? Então não tem muito o que dizer. Eu acho que os fósseis são reais. Inclusive, eu fiz biologia porque eu queria ser um paleontólogo. Inclusive, foi o primeiro laboratório que eu entrei, foi de paleontologia. O meu filme favorito era Jurassic Park. Então, eu acredito ser verdadeiro, ok? O segundo ponto é a idade dos fósseis, né? Porque pode ser que eles existam, né? Inclusive alguns criacionistas terra-jovem vão dizer que esses fósseis existem, eles são fósseis de verdade, mas eles vão dizer que, na verdade, eles não são antigos, né? Vão dizer que esses fósseis são basicamente os resquícios do dilúvio. Os animais foram soterrados simultaneamente, preservados e são aí de alguns milhares de anos atrás e não milhões de anos atrás. E o exemplo favorito é um que eu já discuti quando eu reagi ao vídeo do Ebelin lá com o Pirula, seriam os tecidos mole em dinossauro, né? Então, por exemplo, né, no T-Rex, eles já encontraram, inclusive, depois de desmineralizar o osso, tinha até, né, resquícios de proteína ali naquele osso, né? Então, vai se argumentar que isso é uma prova cabal de que esse dinossauro não viveu há milhões de anos atrás, né? Eu não vou entrar nessa discussão, tá? De fato, é algo que exige uma explicação. Uma possibilidade, como eu falei naquele vídeo lá do Ebelin, é que realmente esses animais são recentes. Isso também não provaria que a Terra é jovem, né? Você poderia ter um dinossauro que estava vivo até recentemente, né? Nada impede. Você teve extinções em massa, mas você tem organismos que estão vivos até hoje, né? Grupos de organismos. Bom, por exemplo, os crocodilos são lá, se não me engano, do Jurássico, se não Triássico, e o grupo dos crocodilos ainda está vivo, né? Você tem diversos grupos de insetos ali no Cretáceo que estão presentes até hoje, né? E plantas também. Então, nada impediria que algum dinossauro tivesse sobrevivido até alguns milhares de anos atrás. Então, você tem diferentes possibilidades para o tecido mole. E uma delas é que a preservação foi muito boa e que esse fóssil se trata de um fóssil de 65 milhões de anos. Houve um soterramento repentino. Você tá, né, o fóssil, o osso ali já está, é um ambiente ali já preservado, soterrados, houve uma preservação extraordinária e aquilo ali é o que é, entendeu? Então eu não vou entrar nessa discussão. Eu, particularmente, acredito em uma Terra antiga. Inclusive eu fiz uma live com um geofísico que deu os argumentos dele aí para a Terra ser antiga. Então eu não vejo, não é um obstáculo para mim acreditar que algumas vezes um fóssil pode ser preservado de forma extraordinária, até com material, até mesmo, quem sabe, genético ali dentro, né? Porque se Deus criou as coisas, Ele quer que a gente conheça essas coisas que foram criadas, ainda que elas estejam extintas. Então, a gente pode estudar esses organismos e, por que não, estudar a constituição proteica deles, ou até mesmo fragmentos de DNA, né? É uma possibilidade. Então, enfim, os fósseis, obviamente, a datação desses fósseis geralmente ela pode ser feita de forma indireta ou direta, né? Você tem decaimento aí, não é de carbono 14, tá? Carbono 14 tem uma meia-vida curta, né? Mas você tem outros elementos aí, eu não tenho a lista aqui comigo, que decaem muito devagar. Então a meia-vida deles você consegue aí estimar alguns bilhões de anos, obviamente com uma margem de erro bem elevada, mas obviamente que esses modelos eles vão ter pressupostos, né? Eles vão assumir uma constância de decaimento, vai assumir né, a concentração inicial, etc. Né? Todo modelo ele tem pressuposições, né? Então, mais uma vez, se você quiser questionar o modelo e achar que ele não se aplica, você vai questionar a idade do fóssil. Eu não sou geofísico, mas os princípios
que eu já li sobre o assunto me parecem aceitáveis. É óbvio que não é uma coisa factual, não é, né, uma prova contundente, é um modelo, mas é um modelo que parece não ser uma coisa esdrúxula, tá? Aí tá, tendo estabelecido, ou ao menos aceitado, né, porque eu não estou aqui dando provas cabais, que isso aí foge da minha alçada, eu não sou paleontólogo, né? Mas eu tenho certeza que você consegue encontrar material aí para, né, explicando como se dá a datação. Né? Eu falei da datação absoluta, que é normalmente uma, né, você mede o decaimento da rocha ali para saber a idade, mas você tem, obviamente, tendo medido várias vezes várias rochas em diferentes locais e sabendo mais ou menos a idade de alguns fósseis, porque eles sempre ocorrem no mesmo sedimento, na mesma idade, você pode usar esses fósseis como uma medida indireta em um outro local que por alguma razão você não consegue usar uma datação absoluta. Muitas vezes você vai usar diferentes tipos de datação no mesmo estudo, né, para ver se eles convergem. Tá? Então, se você encontra um trilobita e você sabe mais ou menos o período geológico que o trilobita ocorre, e você data a rocha de forma absoluta e as duas coisas batem, você tem uma maior segurança de que se trata de uma idade real. Tá? Então, né, quando possível, os cientistas se utilizam de diversas métricas. Tá? Então, o outro problema seria, então, que é o que geralmente traz as pessoas até a mim, é dizer, as extinções em massa, o fato que existiram organismos que não existem mais, isso aí prova que a evolução ocorreu. Tá? Eu, particularmente, tenho dificuldade de entender esse argumento, porque para mim é uma falácia non secto, uma coisa não se segue da outra. Né? Porque existiram organismos que hoje não existem mais, não quer dizer que eles evoluíram. Tá? Uma coisa é completamente distinta da outra. O que me parece estar acontecendo é que essa ideia de organismos existirem e morrerem acaba entrando em contradição com algumas interpretações, principalmente de protestantes, da Bíblia. Né? Ou a noção que eles têm de uma criação. Né? Deus não teria feito organismos que seriam extintos posteriormente. Ou, vai contradizer essa ideia que alguns têm, né, criacionistas terra jovem principalmente, de que antes do pecado de Adão não havia morte. Né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos também. Tá? A posição católica, ou ao menos a posição tomista, né, que é a filosofia padrão, por assim dizer, da Igreja Católica, é de que as coisas, a ideia de que não havia morte antes do pecado, ela não faz sentido. Né? O homem foi preservado da morte, isso era um dom préternatural, isso não é da natureza do homem ser imortal, isso era um dom a mais que Deus deu para Adão e Eva. Né? Tendo pecado, Deus tira essa graça, tá? E aí o homem é sujeito ao decaimento normal de seres compostos de matéria e forma. Tá? Então, de acordo com São Tomás de Aquino, a ideia de que os animais eram todos herbívoros, estavam bonzinhos e não se comiam, é uma ideia tola. Tá? O ser composto de matéria e forma, criado, ele tem, né, ele tende né, essa corrupção. Tá? Se não houvesse corrupção, por exemplo, você não teria digestão, né? Porque para você, por exemplo, transformar uma maçã em sua própria substância, né, você tem que quebrar essa maçã, tem que haver uma corrupção da maçã. Tá? Então, e como eu já falei em outros vídeos, né, a morte de um organismo, ainda que a morte daquele organismo seja ruim, né, seja algo mal para o organismo, aquela morte ela gera para a ordem maior da natureza um bem. Né? Então, por exemplo, se os animais não fossem predados, eles cresceriam de forma até prejudicar a sua própria espécie. Né? Então, se você tirar o predador de uma comunidade, deixar o herbívoro ficar se reproduzindo, ele vai eliminar o próprio recurso dele lá. Então você tem um balanço, né, que é mantido exatamente por causa dessas relações ecológicas. Tá? E o todo é maior do que as partes.
tá? Então, algumas coisas elas são más, por assim dizer, a nível do indivíduo, mas, como eu disse, isso contribui para uma ordem maior, né? Uma ordem teleológica maior, tá? Então, essa questão aí se trata de um problema filosófico e teológico, né? Só que você não pode tentar alterar a natureza para se adequar à sua visão errônea de teologia, tá? Então, o fato é que houveram organismos, eles se extinguiram da mesma forma que pode extinguir animal agora, tá? E isso não tem nada a ver com a evolução, tá? Inclusive, as pessoas falam, por que Deus, né, como eu disse, por que Deus teria criado organismos para eles entrarem em extinção? Bom, eu não estou na mente de Deus, tá? Eu acho essas perguntas extremamente temerárias, porque você está insinuando que o Deus que você imagina é melhor do que o Deus real, que você, se fosse Deus, não teria feito dessa forma, né? Você está questionando a forma que Deus fez as coisas, isso é temerário, tá? Mas eu posso imaginar o porquê que ele assim o fez, né? O homem, como é o cume da criação aqui, né, material, por assim dizer, ainda que o homem tenha uma alma, né, imaterial, o universo foi feito para a maior glória de Deus, mas também para o homem. Agora, esse progresso aí nessa Terra de 4 bilhões de anos e o universo, ele vai culminando até o homem, né? Então você vê, por exemplo, que se você aceita que o petróleo se dá por uma, né, matéria orgânica de animais que morreram, então a morte desses organismos no passado, elas foram úteis para o homem agora, né? Então, o desenvolvimento geológico do planeta, né, a formação dos metais que hoje nós utilizamos, você tem todo a preparação, como né, para quem acredita no argumento do fine-tuning para o universo, você pode falar de um fine-tuning, né, do ajuste fino da Terra para o homem. Né? O Michael, acho que é Michael Davis, o Michael Davis é o católico, Michael Denton, ele escreveu vários livros sobre isso, né? A atmosfera terrestre tem precisamente a quantidade de oxigênio necessário para a gente fazer fogo, né? Porque se tivesse mais, você basicamente explodiria se fosse tentasse né, ligar um fósforo, né? Acender um fósforo e assim por diante. Então toda essa história da Terra ela é uma preparação para a chegada do homem, tá? Então eu não enxergo problema nenhum com os organismos terem morrido, tá? Inclusive, nós ainda, apesar desses animais terem morrido, nós podemos estudá-los, né? E hoje você tem disciplinas voltadas para isso, como a paleontologia, a gente sabe o que esses animais comiam, qual era o ecossistema deles, tá? Como era a pele deles, ok? O tecido mole deles. Então esses organismos eles não estão apagados, né? Eles não foram criados, morreu e nós nunca ouvimos falar dele, né? Eles foram criados, eles serviram o seu propósito, eles deram glória a Deus simplesmente por serem, mas também eles estimulam a pesquisa para nós, né? Como eu falei, eu me tornei biólogo por causa dos dinossauros. Eu gosto da ideia dos dinossauros estarem mortos, né? Eu não ficaria feliz se tivesse um T-Rex me perseguindo toda vez que eu fosse para a universidade, né? Então, obviamente, essas explicações são explicações que eu estou dando aqui, como eu disse, da minha cabeça, né? Porque nós não sabemos exatamente o que Deus pretendia com algumas coisas, ok? Só estou dizendo que não é incompatível com a ideia de um Deus criador, tá? Então, eu não compreendo aqueles que acham que o fato de terem existido animais que não existem mais, isso prova que Deus não existe, que a evolução é um fato. Não. Como eu já falei também em diversos e diversos vídeos, esses organismos eles geralmente aparecem abruptamente no registro fóssil, eles permanecem inalterados ou variam muito pouco, né? O que a gente chamaria, algumas pessoas chamam de microevolução, apesar desse termo eu achar extremamente problemático, e depois eles se extinguem em uma média de 4 milhões de anos por espécie. Tá? Então, o registro fóssil ele não dá suporte ao evolucionismo de forma alguma, o próprio Darwin reconhecia isso, né? Ele tentou cobrir o registro fóssil, jogar ele para o lado, dizendo que ele é incompleto, os transicionais não são preservados, etc. Acontece que, né, isso é um apelo à ignorância, é dizer que nós não conhecemos o registro, é dar uma desculpa.
E o fato é que a gente tem cavado por 150 anos. Quanto mais a gente cava, mais explosões de organismos nós encontramos, mais estase de organismos nós encontramos e nada de transição, tá? Veja que os evolucionistas sempre vão dar os mesmos exemplos daquilo que eles consideram ser transições, né? Sempre vai ser o ouvido interno de um mamífero, que por sinal saiu um paper recentemente mostrando que isso aí também está furado, porque você tem estágios de ouvido, né? Porque a ideia é que o ouvido do mamífero teria sido uma migração dos ossos da mandíbula para o ouvido, tá? Esse é o tipo de idiotice, ok? E hoje em dia se encontram aí organismos que não deveriam ter os ossos na posição que tem, mas lá estão. E aí vão sempre dizer: ah, o ouvido evoluiu várias vezes, é uma evolução convergente, e a velha historinha circular ad hoc, né? Mas o fato é que nós cavamos, cavamos, cavamos e a gente encontra mais e mais explosões, né? E organismos aparecendo no registro fóssil de maneira abrupta, sem ancestrais próximos, não é algo que dá suporte ao evolucionismo, tá? Então, se é inclusive mais compatível com a ideia de explosões de criação, tá? Esse é o registro fóssil. Por exemplo, Darwin chamava o aparecimento das angiospermas no Cretáceo de um mistério abominável, tá? A velha explosão cambriana, você tem 20 filos de animais aparecendo abruptamente no registro fóssil, num intervalo curtíssimo de tempo. Não há nada ali que na fauna anterior que seja minimamente parecida com a fauna seguinte, tá? Então, o registro fóssil ele não dá suporte de fato algum, de forma alguma, ao gradualismo darwinista. Inclusive, procure aí agora pelo paradoxo da estase, né, que é o fato de você não observar seleção no registro fóssil e também, muitas vezes, até entre os organismos vivos. O que você vê é uma manutenção do fenótipo que oscila ao redor de uma média, tá? Então, uns anos o fenótipo pode aumentar, mas depois diminui e assim vai, tá? Então você tem uma estase, ok? Então, então é basicamente isso, né? Eu acredito que os fósseis são reais, né? Eles são distintos das pedras. Você pode trombar com um fóssil, vai aí numa região, né, de geológica correta, pode encontrar um fóssil. Eu não acho que os demônios colocaram lá para te enganar, né? A datação ela tem pressupostos, você pode aceitá-los ou não, né? Mas, como eu disse, muitas vezes se utilizam diversos modelos, diversas abordagens para datar alguma coisa, tá? E essas datações apontam aí para um período geológico antigo, ok? O fato de existirem dinossauros que extinguiram não é contrário à ideia de um Deus que cria, né? A não ser, é claro, que você aceite aí essa visão que eu falei, que não havia morte antes do pecado de Adão, né? Mas isso aí é a sua interpretação teológica, não é a interpretação da Igreja Católica, tá? Você pode ter, não é herético acreditar nisso, mas vai contra o bom pensamento filosófico, ok? E o fato dos dinossauros terem existido e outros organismos e eles terem entrado em extinção não quer dizer que eles evoluíram, tá? Mais uma vez, se você acredita em um período de criação de 6 dias literais, obviamente os organismos entrando em extinção e depois outros aparecendo num intervalo geológico enorme vai entrar em contradição com essa sua crença. Mas se você aceitar os dias do Gênesis como sendo períodos, né? E a própria Bíblia, né? Vocês aí que só acreditam na Bíblia e não acreditam em tradição e igreja, né? A própria Bíblia fala que 1000 anos para o homem é um dia para Deus, né? Mostrando que Deus é atemporal, ele está fora do tempo. Então, para Deus, tempo, né, se é 1 trilhão de anos ou 10 anos, é irrelevante, porque Deus está fora do tempo. Né? Claro que, né, Jesus Cristo, ao encarnar, ele encarna aqui no tempo, mas o período geológico aí dos dinossauros, Jesus ainda não estava lá,
né? A segunda pessoa da Trindade estava, mas não havia ainda encarnado, né, e assumido a forma humana, né? Então, a existência desses organismos ela não contradiz a crença em um Deus criador, porque, né, organismos compostos de matéria e forma eles tendem a entrar morrer mesmo, né, decair, tá? Isso é normal. É só o homem que estava preservado da morte, ok? Yeah. E aí, pessoas vão ficar dando argumentos que não são argumentos biológicos, são argumentos basicamente de, eu acho que Deus não teria feito dessa forma. O Origem das Espécies está repleto disso, tá? Esses argumentinhos que não são argumentações, são simplesmente asserções, né? Porque você tem que provar que há uma necessidade, por exemplo, metafísica, contradiz a natureza de Deus que ele faça de tal e tal forma, mas geralmente essas pessoas não fazem isso, né? Eles dão opinião. Eu acho que Deus não faria dessa forma. Se eu fosse Deus, eu teria feito de outro jeito, né? Então, é isso, basicamente. É um tema engraçado, assim, interessante, né? Mas eu não acho que os senhores devam temer os dinossauros. Inclusive, eu recomendo para alguns virarem paleontólogos. Eu imagino que seja uma profissão fascinante, ainda que pague pouco, tá? E não é igual ao Jurassic Park, tá? Mas é isso. Espero que eu os tenha ajudado de alguma forma. Como eu falei, se você não aceita a posição teológica e filosófica minha, você ainda vai arrumar pretexto para discordar, né? Mas, enfim, eu dei a posição tradicional católica tomista, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima.